sabia que quando a gente fala sobre o funcionamento do cérebro, um dos temas mais comentados, além da ansiedade, é a procrastinação. É a palavra dos últimos anos, vamos se dizer. E como vencer? Como vencer a procrastinação? As pessoas elas querem resolver esse problema, que tem muito a ver com o nosso comportamento e com os nossos hábitos modernos, de deixar para depois. Por que deixamos tudo para depois? Porque o que vivemos agora, por exemplo, ou o que precisamos executar, tem um nível de recompensa menor. E isso tem tudo a ver com a atividade neuronal, com a atividade do cérebro. Então, na era da procrastinação, ainda bem que existe a neurociências para que você possa entender esse comportamento e mudar esse comportamento. A pessoa que ela tem o hábito de procrastinação, ela pode mudar esse comportamento assumindo algumas mudanças, trazendo algumas mudanças para a sua vida, e é sobre essas mudanças que eu vou falar aqui nesse vídeo. Com base em como o cérebro funciona, o que você pode fazer para vencer a procrastinação? E o número 1, a primeira coisa que você deve fazer é ter uma estrutura na sua rotina. Sem uma estrutura, o procrastinador não consegue executar as suas tarefas. Juliana, e o que é uma estrutura? Uma estrutura é você ter ali todas as atividades listadas que você precisa executar naquele dia por ordem de prioridade. E hoje a gente pode contar com diversas ferramentas que ajudam você a organizar o seu dia. Tem o Google Agenda, tem o Slack, tem outras. E você pode escolher a que melhor se ajusta, ou o próprio caderno, anotar no caderno, mas é importante ter esta lista e você organizar o seu dia a partir do momento em que acorda. Você ter ali, além da agenda, um horário para executar cada tarefa e o tempo que você vai dedicar a essa tarefa. Então, a primeira coisa é ter uma estrutura para todos os dias. E o final de semana deve incluir essa estrutura. Então, sábado e domingo, sexta-feira, você deve também ter uma estrutura, não só no trabalho, mas uma estrutura também de rotina doméstica. Porque muitas vezes, se você não tem uma estrutura no seu final de semana, uma organização, por exemplo, uma tarefa que você poderia fazer no final de semana, você vai jogar para a semana, por exemplo, e vai afetar toda a sua produtividade. Então, o procrastinador, a pessoa que tem o hábito de procrastinar, ela precisa ter uma rotina ordenada, inclusive no final de semana. Então, as listas, o tempo para executar cada tarefa é primordial para você vencer aí o primeiro passo da procrastinação, eliminar o primeiro problema, que é a falta de estrutura. E aí, é claro que vai existir um esforço para que você cumpra com aquela estrutura que você organizou. Entende? É um enfrentamento. Vencer a procrastinação é um enfrentamento diário. Então, vai ter lá a estrutura, você não pode olhar para as outras atividades e querer executá-las ao mesmo tempo. Então, siga a estrutura que você criou com rigor, diariamente. Outro obstáculo para vencer a procrastinação, para a maioria das pessoas, é que muitas vezes você procrastina ou atividades que são muito complexas ou atividades que são desagradáveis, que elas vão exigir ali de você uma maior concentração, uma maior atenção, e a recompensa dessa atividade, ela não é imediata. Eu vou te dar um exemplo meu, da minha própria vida. Por exemplo, eu procrastinei muito tempo, um tempo considerável, começar a produzir conteúdo no YouTube. Eu procrastinei começar a produzir conteúdo no meu blog. Por quê? Essas duas atividades, elas exigem uma organização, elas exigem uma estrutura, elas exigem
uma série de situações, aí, uma série de organizações também cognitivas para a gente poder executar, né? Para eu poder executar essas atividades. Então, eu colocava trabalho na frente, eu colocava outras atividades e na hora que eu ia partir para esse projeto, eu estava extremamente cansada, exausta, porque eu não priorizava ele, porque a recompensa que eu vou receber ao produzir vídeos no YouTube, a recompensa que eu vou receber ao produzir conteúdos no meu blog é a longo prazo. Então, muitas vezes você procrastina uma atividade que vai te dar uma recompensa a longo prazo. E isso tem toda uma explicação neuronal. Isso é completamente uma explicação neuronal. É o nosso cérebro, o nosso funcionamento, ele prioriza atividades de recompensa imediata. Então é por isso que o celular é o grande vilão da produtividade, né? O celular, as redes sociais, o hábito de ficar vendo vídeos curtos, esse hábito de ficar checando o celular, de ficar vendo vídeos curtos, ele gera uma alta atividade dopaminérgica, né? Então, o nível de dopamina vai além do limiar, além do considerado comum na atividade neuronal e depois ele cai. Então, esses vídeos, eles geram esse pico de dopamina no cérebro, pico de recompensa. E as atividades, por exemplo, que a gente precisa executar é o contrário. Mantém o nível de dopamina ali, quer dizer, se você tem o hábito de ver vídeos, se você já está com o seu limiar de dopamina totalmente alterado, você vai ter ainda mais dificuldade de executar tarefas complexas, de executar tarefas que vão exigir de você mais energia, porque o seu cérebro ele está, vamos se dizer, viciado ali nas recompensas imediatas. Então tudo isso precisa ser controlado, o uso do celular precisa ser controlado no dia a dia, e aí eu vou dar algumas dicas também a seguir para manter esse nível de atividade neuronal, de dopamina, o mais saudável possível. O terceiro ponto que leva uma pessoa a procrastinar mais é a ansiedade. Quanto mais ansioso você for, mais você procrastina as atividades que são importantes. O ansioso, ele tende a querer, muitas vezes, a fazer as coisas rápido, né, a fazer as coisas de uma vez. Isso são as atividades dele que ele já tem maior domínio, tá? Então, as atividades que ele tem o maior domínio, ele consegue, dentro da sua ansiedade, ser produtivo. Só que as atividades novas ou atividades que são mais complexas, o ansioso, ele tende também a procrastinar, ele tende a não conseguir se concentrar nessas atividades que vão exigir mais energia dele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mirar em outras que ele pode fazer. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Você tem um exemplo de uma atividade que também é recompensa a longo prazo ou é bastante complexa, não vai te dar uma recompensa no momento. Você precisa executar ela, estava no seu dia, estava na sua agenda. Só que a sua casa, por exemplo, você trabalha home office ou você está trabalhando home office esse dia, sua casa está uma bagunça, tem louça na pia, você está na sua agenda essa atividade hoje, mas é sexta-feira. Então você pode também adiantar a limpeza da casa. Então você vai limpar, vai organizar a sua casa no lugar de você fazer aquilo que estava no seu cronograma, porque você pensa, não, amanhã eu estou livre. Só que você não sabe que nesse comportamento você está se sabotando, porque você está fugindo do cronograma e você está jogando esta atividade complexa para o dia seguinte, que é no sábado. Então você está procrastinando sem perceber. Procrastinando porque está falando assim, eu vou fazer também outra coisa que é muito importante, como a organização da minha casa. Só que é muito importante seguir o cronograma, seguir aquilo que você se prontificou a fazer. Então a ansiedade, muitas vezes, ela tem essa sabotagem sutil. A dificuldade da pessoa de se concentrar e de fazer aquela atividade complexa, não que ela não vai fazer e vai deixar para outro, não vai fazer e vai deitar. Não,
ela não vai fazer, o ansioso ele não faz o que ele precisa fazer, mas ele vai fazer outra coisa. Então nessa ele se auto-engana, não, mas eu tô fazendo uma coisa que também é importante. Então tem que tomar muito cuidado. A ansiedade ela é muito sabotadora na questão da procrastinação, porque geralmente a pessoa ansiosa ela é produtiva no sentido de ela faz, né, as atividades que ela precisa, ela faz ali as coisas do trabalho, né, ela tem essa agitação interna, então ela acaba fazendo algumas coisas. Mas a gente está falando aqui de fazer o que está no planejamento. A gente está falando aqui de estrutura. Então tem que tomar muito cuidado. A pessoa ansiosa, ela se sabota demais e ela pode adquirir dificuldade de alcançar objetivos a longo prazo por conta dessa sabotagem. Então, muita atenção. Um outro ponto relacionado à procrastinação, que eu já ouvi algumas pessoas falando, mas poucas pessoas falam, é a insegurança. A insegurança que você tem. Então, por exemplo, você procrastina, você deixa aquilo para lá porque você não está seguro de que ao executar aquilo vai te dar algum resultado. Nem que seja a curto ou longo prazo, tem coisas que a gente não tem esse controle de quando vai vir o resultado. Mas você não confia no seu potencial, você não confia na sua capacidade. Então você acaba colocando outras coisas que, não que essas outras coisas não sejam importantes, você coloca outras coisas que são importantes também, mas essas coisas elas não são importantes para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento, elas são apenas coisas que você precisa fazer, entende? Elas são coisas do seu trabalho, elas são favores favores você não precisa fazer, mas que de repente você quer fazer. Então você coloca outras coisas na frente que não são coisas que caminham para o seu desenvolvimento pessoal, caminham para o desenvolvimento dos seus projetos. Uma forma de se sabotar é essa, e essa maneira de se sabotar está muito relacionada com a insegurança. E no fundo você não acredita que ao começar o seu projeto, ao começar essa atividade que pode te dar resultado a longo prazo, você vai ter algum resultado. Então você se auto-engana, se sabota, fala, não, hoje eu vou fazer essa outra coisa que é também muito importante e eu não tô com tempo para isso. Só que a gente tem que dedicar um tempo na nossa vida para o nosso desenvolvimento na prática, e não só o desenvolvimento de estudos, de pesquisa, que também é muito importante, e focar só em estudar, só em pesquisar e não colocar nada em prática, é um sinal de insegurança também. A gente precisa ter um equilíbrio entre estudo e prática, até porque para você se desenvolver, você precisa praticar, você precisa colocar as suas ideias em execução. Existe um termo que é acrasia e tem muita relação com a procrastinação, ou seja, a procrastinação não é um assunto atual, é um assunto inerente ao comportamento humano, que diz mais ou menos assim, se a gente acredita que A é melhor do que B, então ele quer fazer mais A do que B. Então, se você acredita que uma determinada atividade é melhor do que a outra, então é óbvio que você vai fazer essa atividade que você acha que é melhor. Só que acontece que essa escolha nós não tomamos sempre de maneira consciente. Nós tomamos a partir dos nossos sistemas de recompensa no cérebro. Então a gente acha melhor, a gente considera que é melhor porque aquele comportamento, aquela escolha, ela vai gerar um pico de dopamina, ela vai gerar um pico de boas sensações, de prazer ou de relaxamento. Então você acaba optando por essa escolha e não a escolha que não vai te gerar esse pico de dopamina, essa escolha que muitas vezes vai ser entediante. E essa reflexão traz que as nossas escolhas nem sempre são baseadas no que é melhor pra gente. Então, muitas vezes é melhor você fazer o que você não quer, que é uma escolha que você considera chata, mas é que você precisa fazer,
E essa escolha, ela é melhor para você. Isso tem muito a ver com as nossas rotinas, isso tem muito a ver, até mesmo culturalmente, né? Que é a onda de seja feliz, faça aquilo que você quer fazer, tenha liberdade. E essa onda de hedonismo faz com que as nossas escolhas sejam baseadas não no que é melhor, não no que é mais saudável e não no que vai trabalhar para o seu desenvolvimento, mas sim para o que vai te gerar naquele momento ali, imediato, mais felicidade. Então tem que tomar muito cuidado com esse pensamento, tem que saber, conhecer como o cérebro funciona e tomar atitudes. Muitas vezes você tem que entender, olha, eu quero fazer isso porque o meu cérebro funciona dessa maneira, mas espera aí, eu tenho controle aqui dessa situação, eu preciso fazer isso, eu vou seguir esse caminho porque daqui a 2, 3 anos eu vou ver o resultado desse caminho, eu vou ver o resultado dessa trilha que eu estou seguindo, entende? Então começar a construir esses pensamentos, esse mecanismo mental para você conseguir atingir uma nova realidade e vencer de uma vez por todas a procrastinação. Era esse o conteúdo que eu queria compartilhar com vocês. Então, se você gostou desse conteúdo, curte, deixa a sua curtida, compartilha esse conteúdo com mais pessoas, que eu tenho certeza que ele vai ajudar mais pessoas. Quer saber algo sobre o cérebro? Deixa a sua pergunta, deixa aqui o seu comentário para a gente ajudar. Deixe aqui o seu comentário para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. Já segue a página e vamos aprender mais sobre como o cérebro funciona. Até!